Agora a gente vai ver o último tipo de hazard, que é o hazard de controle. Ele acontece quando a gente executa instruções de desvios condicionais, como as instruções de branches e jumps. Então a gente não sabe qual que é a próxima instrução que deve ser executada. Então a gente não sabe se aquela instrução do PC mais 4 ela tem que ser executada ou não, porque a expressão da condição do branch ela ainda não foi calculada. Ela só é calculada depois da etapa de execução, que é a etapa 3. Então só depois que passa pela etapa 3 que a gente vai saber qual que é a próxima instrução a ser executada. Se é aquela instrução do PC mais 4 ou é a instrução do rótulo da instrução do branch. Então a gente vai ter essa dependência de controle. A gente não sabe qual que é a próxima instrução a ser executada porque a gente ainda não terminou de avaliar a expressão condicional. Então a gente vai ter basicamente 3 tipos de soluções para resolver o hazard de controle. O primeiro é a inclusão de bolha, que seria a inclusão do stall, né? A gente esperar que a condição seja executada e aí a gente vai saber de fato qual que é a próxima instrução. Utilizando a analogia da lavanderia, é como se a gente fosse limpar o uniforme de um time de futebol, só que a roupa está muito suja e a gente precisa determinar o tipo de detergente e as temperaturas da água ideais. Então, depois da primeira carga seca, podemos avaliar o resultado, mudar as configurações e lavar novamente, começando com as configurações que limpam menos e agridem menos a roupa. Então, nessa situação, a gente teria esse stall. A gente precisaria esperar algum tempo, a gente lavar a primeira porção de roupa para colocar a próxima. Então, seria a inclusão de bolhas. Outra solução que a gente tem seria a gente tentar prever qual que seria o desvio tomado, qual que seria a próxima instrução a ser executada pelo branch. Então, a gente vai estar executando o branch condicional, a gente pode tentar prever que o resultado dessa expressão vai ser verdadeiro. Então, a gente já colocaria, então, a instrução do fluxo de verdadeiro para executar. No caso da analogia da lavanderia, a gente poderia tentar prever a configuração ideal baseada em algum critério, para a gente agredir menos a roupa. Então, essa solução seria a previsão de desvio. E a última solução é a solução de delayed branch, ou seja, a gente vai estar reordenando o nosso código para executar as instruções que não impactam a decisão do branch, e assim a gente consiga esperar o tempo de avaliar essa expressão do branch. É bem parecido com a solução que a gente viu no hazard de dados. Então a gente vai estar colocando outras instruções para executar até que a expressão do branch seja calculada. Aqui na nossa analogia seria como se a gente colocasse outras cargas para lavar que não fossem desse time de futebol. E assim a gente conseguiria esperar a primeira carga ser lavada para tomar a decisão, como a gente viu no caso da solução de stall. Então a gente vai estar vendo exemplo desses 3 tipos de solução. Então, para exemplificar esse caso, a gente vai estar considerando uma otimização das instruções de branch no RISC-V. As instruções de branch no RISC-V, elas finalizavam na etapa 4. Aqui a gente vai considerar uma otimização onde a gente consegue finalizar a etapa de branch no estágio 2. Então, depois do estágio 2, a gente já vai saber qual que é a próxima instrução, se é com PC mais 4 ou se é aquela instrução com rótulo. Então, como que seria utilizando a solução com bolha? Então, a gente vai ter esse cenário, a gente vai ter uma adição, depois uma instrução de back, e aqui vai ter um OR. A gente não sabe qual que é a próxima instrução. Então, repare que esse OR seria o PC mais 4, seria a próxima instrução depois do back. Só que no momento que a gente for executar o branch, a gente não vai saber qual que é a próxima instrução. A gente precisa avaliar se o valor de 1 é igual ao valor de 2. Se essa igualdade for verdadeira, a gente vai pular para o rótulo 40. Caso contrário, a gente vai executar o PC mais 4, que é a instrução do OR. Então aqui nesse nosso exemplo, repare que a gente vai ter que ter essa bolha. Então a partir desse segundo estágio, a gente vai estar sabendo qual que é a próxima instrução. Se vai ser o OR ou se vai ser aquela instrução com o rótulo de 40. Então a gente vai ter essa bolha para não começar a ler a instrução do OR e só depois a gente vai colocar ele para executar. Então nesse caso a gente vai ter essa bolha para garantir que a próxima instrução seja correta, utilizando a solução de stall. Agora vamos ver como é que seria a solução de previsão de desvio. A gente vai ter um hardware que vai fazer isso para a gente. Então, nesse exemplo, a gente vai supor que o desvio nunca será tomado. Ou seja, o preditor de desvio ele vai considerar que sempre o branch vai prever falso, sempre o branch vai ser falso. Então, nesse caso, ele sempre vai executar o PC mais 4, né? Vai executar a próxima instrução. Então aqui como é que seria o pipeline? Depois que a gente executa a instrução de branch, como o preditor de desvio ele vai estar considerando que vai ser falso, a gente vai executar a próxima instrução, que seria aqui nesse caso de load, no próximo ciclo. Ele vai executar normalmente, sem ter nenhuma bolha. Então, se a previsão for correta, ou seja, se realmente o branch ele gerar aqui o valor falso,
então a gente não vai ter nenhum impacto, tá? A previsão correta a gente vai executar normalmente. Agora, se a previsão for incorreta, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar transformar essa instrução do PC+4 em uma bolha. A gente vai precisar realizar um flush nos sinais de controles, fazendo com que essa instrução que estava no pipeline, ela vire um stall, ela vire uma bolha. E aí a gente vai ter que, no ciclo seguinte, a gente vai estar executando a instrução correta, a instrução de OR. Então repare que na predição incorreta, a gente vai precisar de um hardware para zerar as instruções que já estão no pipe e depois a gente vai estar executando a instrução correta. E a terceira solução, que é o Deleted Branch, a gente vai estar reordenando as instruções de forma que a gente execute alguma instrução independente nesse espaço que seria a bolha do branch. Então, repare aqui nesse exemplo que a gente tinha um add e um back. Então, como a gente sabe que o back ele sempre vai gerar uma bolha, na arquitetura do RISC-V, a gente pode atrasar esse add. Então, primeiro a gente começa executando o back, depois a gente executa a instrução de add nesse espaço da bolha, que aqui a gente chama de branch slot. Então, nesse caso, ao invés de executar a bolha, a gente executa uma instrução que é útil, e aí depois da instrução do add, a gente já vai saber qual que foi o resultado dessa comparação do back, se foi verdadeiro ou falso, e aí a gente vai conseguir estar executando a instrução correta, se foi esse load, caso o branch foi falso, ou é aquela instrução de OR, caso o branch foi verdadeiro. Então aqui a gente não tem a inclusão de bolha também. E essa técnica de Delayed Branch também é executada pelo compilador, uma técnica realizada em software, que se trata da reordenação das instruções.